Hoje, tem uma coisa que a gente está precisando demais, principalmente quem ficou de molho esse período todo da pandemia, é viajar um pouquinho. É ou não é, Flávia? Ah, com certeza. Viajar sempre faz bem. Ai, nossa, nem me fala. Acho que a primeira viagem que eu fiz, lógico, dentro do Brasil esse ano foi libertador. Foi uma sensação de liberdade. É verdade. E aí nós podemos, acho que foi uma percepção de todos, né? Que muitas vezes a gente não agradece por levantar, pegar teu carro, pegar um avião, um metrô, um trem, um aplicativo de carona. A gente acha tudo e é tão natural e com todo esse período que eu falo que é de aprendizado, né, para todos nós e evolução. E nos fez repensar e principalmente para mim, né, que sempre vivi de ponte aérea em ponte aérea, vai para um lugar, vai para outro. E hoje aquela sensação, gratidão, gratidão. Aí o avião atrasou, gratidão. Aí em vez de ficar brigando, falando, então eu acho que é a sensação de todos nesse momento, né? Gratidão. De gratidão. Oh, delícia, eu gosto dessa palavra. Eu sempre falo essa palavra aqui, Flávia, porque eu penso que nós temos que dar graças em tudo. Com assim diz a certeza. palavra, né? Em tudo dai graças. Então eu agradeço mesmo. Inclusive, é bom vocês saberem que eu vou ver se tem perguntas, se tem participação aqui nos chats das nossas redes sociais, mas a Flávia Melice, ela é empresária, é CEO e fundadora da Connect Group Holding, que eu gostaria até que você falasse, né, para nós, Flávia, como empresária, e essas dicas que você vai trazer hoje para nós, né, que a gente vai começar a passar, dentro do seu métier de trabalho. Sim. Dentro do seu conhecimento. Então, o pessoal pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta. A Connect Holding, ela atua dentro da diplomacia corporativa, né, dentro e fora do país, e o segmento que aqueceu muito antes e durante a pandemia foi a questão do trânsito das pessoas pelo mundo, né? Apesar das pessoas estarem reclusas e ter toda essa questão da quarentena e ter que se resguardar em questões de saúde, houve um movimento no mundo muito diferente. As pessoas tiveram um tempo para reavaliar a sua vida e querer mudar de vida, mudar de estado, mudar de cidade, mudar até de país. Muitas pessoas começaram a se preparar durante a pandemia para isso, né? E nós nos surpreendemos durante esse processo, porque nós trabalhamos a pandemia toda. Tivemos que nos readaptar, né, online. A gente chama de pré-entrevista, a gente faz todo esse processo de atender os clientes, tudo online e otimizar esses processos. Então, para nós foi surpreendente, né? E o Brasil, durante a pandemia, isso é um dado, agora no mês de abril foram emitidos mais de 400 mil passaportes. Só que em Campinas, quase 16 mil passaportes. Exatamente. É bastante. É bastante. Então, durante esse processo, as pessoas puderam reavaliar. Muitas pessoas já estão pensando em mudar de país, em busca de qualidade de vida, não em busca de oportunidades de trabalho, ressignificar os sonhos que ela tinha deixado para trás, né? Porque viram quanto que a vida é curta e às vezes deixamos coisas que a gente sonha para trás, né? Como a nossa ex-comissária disse, né? E o Brasil com essa extensão, né? Ela estava falando do Acre. O Acre hoje é um dos países mais próximos. A gente fala país porque é uma briga. Porque você lida com isso também, né? Me perdoe, gente. O Acre, um dos estados mais prósperos do país, né? Que inclusive é uma das áreas mais caras para que você vá passear e fazer negócios. Quando tem um cliente que é do Acre, a gente já fica. Mas esse movimento está acontecendo, sim. Muitas pessoas estão aguardando porque é renovação do visto,
cidadania, e agora está retomando aos poucos, né, esses processos, e as pessoas estão muito ansiosas, e todos os dias, quando é que é a minha entrevista? Vai cancelar, não vai cancelar? Toma vacina, não toma vacina? E para as pessoas que vão, por exemplo, vamos pensar na Europa, o velho mundo, Sim. que tem toda uma oportunidade para quem gosta disso, de história, arquitetura, que gosta saber das raízes da humanidade, essa coisa de visitar. Lá tem museus, tudo. Então, tudo isso ficou fechado. Sim. E agora, com a reabertura não só das fronteiras, esses lugares poderão ser visitados pensando na Europa, por exemplo? A partir de novembro começa a mudar muita coisa, né? A Europa ainda tem países que têm restrição. Portugal, que é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros dentro da Europa, até pela proximidade da língua e também por não necessitar de visto, abriu recentemente a fronteira, que foi no mês passado. Então, alguns países ainda ainda têm algumas restrições, como a França, por exemplo, ainda não se pode visitar o Louvre, né? Mas isso é uma mudança que vai acontecer gradativamente, né? Estão já pensando num plano para a reativação do turismo na Europa, e a questão da vacina, né? Algumas vacinas ainda não são aceitas na Europa. É importante você carregar. Eu, particularmente, apesar de ainda não ter saído do Brasil neste ano, eu já levo a minha carteira de vacina para alguns estados nos quais eu já tenho viajado, algumas cidades, porque hoje é necessário. Né? Se fizerem a solicitação, está com você. Exatamente. Se não pedirem, tudo bem, mas se pedirem e você não tiver? Exatamente. Então é interessante providenciar. Providenciar, principalmente Europa, né? E aí você tem que estar vacinado, tem que fazer o PCR. Tem aquele problema da vacina ainda, o tipo de vacina, para entrar em alguns países? Sim, a maior parte dos países continua, tem uma determinada vacina já produzida no Brasil que ainda não é aceita. A Coronavac. A Coronavac. A Pfizer e a AstraZeneca, sim. E a AstraZeneca também. A Janssen também, a Moderna, que é a americana, entre outras, que ainda não são aplicadas no Brasil, né? No caso do estrangeiro, porque o americano também está indo passar férias na Europa e fazer negócios, e a Coronavac ainda tem esse entrave em muitos países. Inclusive aqui mesmo, dentro do próprio território, você fala, não, Coronavac eu não vou. É uma loucura isso, né? Mas tá aí, o importante é que as pessoas já estão vacinadas, muitas até já tomaram a terceira dose. Sim. Então existe essa conscientização da proteção, e para você que vai viajar, não tem como, você não tem escolha. Se você não se vacinar, você não viaja. Então procure a vacina certa, que é aceita no país para onde você vai, né? Converse com o seu médico, o que é possível ser feito com os órgãos de saúde, para que você faça uma viagem com tranquilidade, porque a vacina é importante, né? E você vai precisar dela, dessa documentação também para entrar no país. Com certeza, e muitos brasileiros, né, ainda tem um sonho americano de trabalhar, estudar nos Estados Unidos. Muitos estudantes estão aguardando aí, outros já foram, e lá já você pode circular sem máscara, né? Então é impossível. E agora, dia 8, você já pode viajar sem a quarentena, né? Que antes você você tinha que passar supomos, o México, Dubai, ou entre outros países, e ficar 14 dias, fazer o PCR no Brasil, depois fazer o PCR no 15º dia, para poder entrar nos Estados Unidos, por exemplo. E agora já não tem mais essa exigência. E Portugal também tinha essa restrição. E você só podia ir em casos específicos, né? E agora não. Você já tendo o seu visto válido, você já pode entrar, estando com a vacina em dia, fazendo PCR. Tem que sair do Brasil de máscara, gente. Não adianta. Não adianta você, já estou vacinada. A exigência da máscara, por exemplo, tem as médicas, né, que eu não vou me lembrar agora os códigos das máscaras, mas tem máscaras com uma proteção um pouco maior, que usa-se muito na área médica e hospitalar,
E existem as máscaras, as nossas caseirinhas de tecido e etc. Tem restrição também em relação ao tipo de máscara? Sim, para alguns países, para adentrar, sim. E os aeroportos brasileiros estão pedindo para usar a N, eu não vou conseguir lembrar os códigos, N90 né? e pouco, É alguma por aí. coisa assim, né? E os aeroportos já pedem para que você utilize essa máscara pelo grande fluxo de pessoas e dentro da aeronave não tem distanciamento social, né? E o que está, como todo mundo está, muitas pessoas estão retomando seus negócios, estudantes voltando a estudar, não só dentro do país, também fora. As companhias aéreas já começaram a trabalhar no seu pico, né, de atendimento. E os aeroportos estão lotados, né? Lotados e se você, apesar de estar vacinado, você precisa ainda ter esse cuidado. Não, o protocolo continua. Continua. E que a gente fale aqui para você, tá vacinado, tem gente que fala assim, estou vacinado, agora posso tirar a máscara, agora não preciso. Gente, continuem lavando as mãos. Continue, não pode lavar a mão, está num lugar onde não é possível lavar a mão, tenha sempre consigo o álcool em gel. Isso é importante. Use a máscara para conversar de perto com as pessoas. Por isso que no avião você não pode tirar a máscara. Ai, mas eu fico sufocada. Mas não dá para tirar a máscara. As comissárias também vão falar para você, por favor, coloque a máscara. Por quê? Porque não dá para tirar. Estamos todos muito perto. No avião é meio complicado. Então, esse problema da máscara, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal pede, não sei lá fora, né? Mas esse uso da máscara e os protocolos de segurança continuam, né? Continua mesmo porque o vírus é um vírus novo, ainda a ciência não tem todas as informações sobre ele, então eu acredito, eu particularmente, às vezes eu falo, poxa, que chato, mas como nós não temos o domínio, não conhecemos, não sabemos se isso pode evoluir ou não, é melhor a gente nos cuidar e cuidar das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Afinal de contas, acho que não foi legal para ninguém ficar todo esse período sem poder visitar suas famílias. A gente atendemos muitas pessoas ao redor do mundo que estavam separados e elas... um dia eu recebi um telefonema da Itália e assim, a pessoa queria dar tudo que ela tinha para poder vir visitar a mãe no Brasil, né? Porque a mãe estava doente. Então, nós percebemos o quanto a nossa vida é importante e como na oração falou, Deus nos dá os bens para que a gente possa administrar, mas nunca esquecermos que nós somos dependentes dele, né? Verdade. E durante esse processo da pandemia, nós que trabalhamos dentro desse, ajudando as pessoas a se conectar com o mundo, a fazer o trânsito, vimos o quanto o quanto ficamos todos fragilizados e o que é a distância, né? Coisas corriqueiras que a gente não dava valor. E agora está todo mundo feliz, né? Com a retomada dessa gradativa dessa liberação das fronteiras, você podendo ir visitar a sua família. Muitas famílias estão se vê quase 2 anos, né? Já estão a correria do visto, renovação do visto, enfim. E os profissionais de saúde que foram trabalhar fora, foram salvar vidas em outros países. Muitos brasileiros saíram daqui para poder trabalhar fora, deu uma oportunidade dentro da área da saúde, alimentação, entre outras coisas. E agora começou já a abrir a questão para você tirar o seu visto de estudante. Turismo vai começar a partir do dia 15, começa a retomar. 15 de novembro. 15 de novembro. Porque 15 de novembro é uma segunda-feira, mas naquela semana já começa. É que eles falam a normativa, né? Eles se publicam a normativa a partir do dia 15 de novembro. Do dia 15. Aí, porque Tem algum país que está com dificuldade para conseguir o visto? Por exemplo, Estados Unidos sempre foi, assim, queridinho do brasileiro. Sim. Porém, nem todo mundo consegue o visto, né? Continua sendo os Estados Unidos, porém, eles abriram, como eles têm uma
uma grande demanda uma grande demanda de postos de trabalho que não tem, apesar de ter toda essa crise migratória, falta mão de obra nos Estados Unidos. Se abriram 23 mil tipos de green card, vistos de trabalho, né, para mão de obra não qualificada e qualificada, mas também Canadá. O Canadá ainda é um destino que muitos brasileiros querem ir para lá por conta das oportunidades. E aí agora a gente também vai passar por um novo processo para poder ir para o México, né? Já estão elaborando leis para você ter que ter um visto para chegar no México. Então, vai ficar um pouco mais complicado daqui para frente, porque muitos brasileiros usam a fronteira para poder cruzar para os Estados, e migrar para os Estados Unidos, e agora o México também vai exigir visto. Vai restringir. Vai exigir que você tenha um visto para passar por lá, porque hoje muitas passagens aéreas fazem essa conexão, né? Brasil, México, e depois você entra numa cidade americana, um estado, e agora até para o México vai ficar um pouco mais delicado. Olha, nós temos, claro, nós temos 5 continentes, mas os mais procurados, claro, é o continente americano. Tem muita gente que quer vir conhecer o Brasil, mas como tem muita gente do Brasil que quer ir para os Estados Unidos, conhecer dentro do próprio continente, nós temos o continente europeu, asiático, e agora a Austrália estava com restrição também, inclusive não sei se era só para brasileiros, mas teve assim, muitas restrições para a chegada de turistas e estrangeiros. Sim, a Austrália, toda a Oceania como um todo, eles tinham várias restrições, e também eles seguem o mesmo padrão europeu, eles estão liberando gradativamente, eles estão dando preferência primeiro para os profissionais, né, essenciais, agora começou a abrir para estudantes, e o turismo vai sendo aberto aos poucos, né? E dentro do que a gente acompanhou aqui no Brasil, continua sendo Itália, muitas pessoas estão estudando na Itália, Portugal e Estados Unidos e Canadá, Reino Unido também. Muita gente está já se preparando para fazer alguma graduação, pós-graduação. E a Austrália é pouco procurado devido o clima de lá, o clima, é a distância, é uma série de coisas. O clima lá bom, eu não posso falar nada, eu conheço um monte de brasileiros que estão na Austrália, e muita gente não quer voltar não, viu? Quem está lá é que é assim. Nossa, todo mundo fala, nossa, o clima é gostoso, lembra muito o Brasil. Sim, aí tem a questão do clima, das questões climáticas, dependendo da região da Austrália, né? Mas, como se diz, muitas pessoas têm aquela questão do novo. É como você sai daqui para o Japão, né? Muitas pessoas querem ir trabalhar, ou até hoje, trabalhar, estudar e viver no Japão. Ah, mas eu não vou para o Japão por conta disso, aquilo. E quem vai acaba ficando. É a mesma questão de quando você fala do Canadá, por exemplo. Canadá, hoje, as melhores bolsas de estudo, sim, trabalho... Quando você fala de estudo e trabalho, a gente pensa Canadá e Estados Unidos, né, como opção. Até o Canadá. Algumas pessoas dizem pra gente, não, o Canadá é melhor, olha, obrigada, deu certo. E vocês orientam em relação a tudo isso? Sim. Nosso trabalho começa a partir de uma pré-entrevista, que a gente chama, prepara para ver se até aquele profissional ou o requerente, ele saiba se ele está apto e está preparado para ser habilitado nesse visto. A gente faz um trabalho muito personalizado e diferente. Não se chega a falar que era um visto como um despachante emite um visto para você. Não, a gente analisa a sua vida como um todo, se você está dentro do perfil nesse momento, se você não estiver dentro do perfil nesse momento, a gente ajuda você a se preparar para fazer o visto no momento certo, para você não ser negado, porque
Mas é muito melhor passar nessa entrevista por vocês, receber toda essa orientação, buscar documentação, buscar recursos para que tudo fique prontinho para, na embaixada, conseguir tudo para essa liberação para viajar, do que a pessoa bater lá na porta e ter as barreiras, as portas, né, sendo fechadas. Então, essa orientação que nós estamos apresentando aqui para vocês também, além de todas essas coisas que conversamos, é que o trabalho da Flávia Melice é justamente isso, é orientar as pessoas para essa viagem. É para realizar um sonho. Pode ser turismo, pode ser estudos, pode ser trabalho. Sim. Então, das 3 formas, o pessoal pode procurar por vocês para essa orientação para uma viagem ao exterior. Sim, até muitos brasileiros saem do Brasil, né? Que nós falamos que é a internacionalização das suas empresas. E muitas vezes você sai daqui achando que o teu produto bomba aqui no Brasil, vai bombar lá fora, né? Como se diz. E, na verdade, precisa ter esse estudo, um estudo mercadológico e até o perfil, para ver se você vai se adaptar, porque é um investimento muito alto. E é muito triste, é muito frustrante para a pessoa sair, ter um sonho, ela compra passagem aérea, faz reserva, ela faz todo, é um dinheiro investido, né? Um investimento alto. E muitas vezes o produto lá, comercialmente, não é tão vendável quanto aqui no país. Então, o nosso cuidado é justamente isso. Fazer com que o empresário, ele se prepare, se adapte, ver se ele tem se ele está dentro do perfil de se adaptar também à cultura do país, né? Que é o que uma das profissões do futuro não, que na verdade já existe, que é a parte da diplomacia corporativa, onde a gente trabalha a dar toda essa assessoria, porque o governo internacional, dentro das leis do governo internacional, é diferente do que a gente vive aqui, e também trabalhar na redução dos conflitos culturais, né? Isso é importante. Quando você fala culturais, não é só de comportamento, são de consumo, é de investimento, a lei, como que a lei tributária, todos esses detalhes é muito importante. E nós começamos a atuar só com a parte de levar essas empresas para fora, e o segmento foi aumentando, porque muitas pessoas, muitos países, muitas empresas grandes de renome buscam profissionais para levar e para trabalhar, e patrocinam o visto para que essa pessoa saia do Brasil e vai trabalhar lá fora, né? E aí a gente ouve muitas pessoas, quero ir trabalhar, mas o brasileiro, tudo que a gente tem uma cultura que tudo tem que ser para ontem. Então eu digo assim, se tem uma dica valiosa, se prepare, comece a estudar o inglês. Você quer preparar o seu visto? Começa a estudar, pesquisar e ver se você está se você está dentro do perfil. E legislação americana não tem jeitinho. É ótimo. Brasileiro para tudo tem jeitinho, nesses casos não tem. Flávia, eu quero agradecer a tua participação comigo. Fica aqui a dica para quem está nos assistindo, você que acompanhou a entrevista aqui junto com a Flávia, né, tem vontade de viajar para o exterior, como nós falamos, para estudar, de repente passear a sua mente, contatos comerciais, né, o que você precisar, entra aí, segue nas redes sociais, disponibilizamos aí para o pessoal conhecer, conversar com vocês antes de fazer essa viagem. Eu que agradeço a oportunidade aqui a essa casa tão linda e tão maravilhosa. Adorei, muito obrigada. E até um próximo momento com esses temas que eu amo. Adorei. Obrigada, viu, Flávia? Gratidão.